Pode isso, maga? Pode tudo, mas nem tudo pode. Vem aí, Pode Maga, o podcast que você vai querer ouvir. Olá, meus carinhosos! Vamos abrir o podcast de hoje, o Pode Maga, com ninguém menos que Tiago e Carlos. Vamos falar, gente, de translado hoje, com VIPcar carros de luxo. É uma transição que vocês vão já saber da novidade, tá? Falando do mundo dos sonhos de casamento e a importância do translado com eles, experiência que tem, viu? Rio de Janeiro. São Paulo. Briga aqui de time que nem presta. Mas vamos lá, a gente vai começar aqui nosso bate-papo incrível, que eu sei que vai ser incrível. Me falem aí como nasceu a VIPcar. Começou com você, né? No caso, Isso. depois essa transição que vamos já falar. Não é isso? Vamos lá, como foi que nasceu a ideia dos translados? Foi um negócio assim bem tranquilo, porque no tempo eu já trabalhava com o pessoal de eventos e tudo, e tinha um amigo meu que tinha um buffet. E aí surgiu uma ocasião do nada, Qual foi o ano? 2015. E aí o que aconteceu? Ninguém para buscar noiva, e eu dando suporte para esse meu amigo lá no buffet dele. Ele falou, cara, pega meu carro e vai. E era um Polo no tempo. Aham. E aí eu falei, vou. Aí eu fiz o primeiro, eu falei, rapaz, o negócio que dá certo. Né? Opa! Aí eu fui. Aí, maior coincidência do mundo, eu também tinha um carro igual. Aí eu falei, rapaz, vou começar. E ele falou assim, e aí, como é que a gente faz? Eu falei, não, conforme for acontecendo, deixei as coisas fluindo. E começou, aí fui do jeito que as coisas foram pegando. Em 2016 eu já troquei de carro, que o negócio já estava andando legal e tal. Em 2017 eu comprei o segundo carro, já fiquei com 2 carros e tudo. E a marca foi decolando, foi um negócio, as coisas foram acontecendo bem legal mesmo. E o que aconteceu assim mais assim foi por causa da pandemia, que a gente teve que parar um pouco, né? Aquela coisa. Mas assim, a empresa em si mesmo aconteceu por uma pessoa não que tinha que buscar a noiva, aquela coisa toda, o amigo da família, aquela coisa. Chegou na hora, não foi buscar a noiva. Na realidade, ele esqueceu de buscar a noiva. É aí que nasce. Aí você vê a importância do translado. É o que eu ia falar. E aí vocês falam um pouco dessa importância do translado de pegar. Eu sei que meu tio, meu primo, eu como cerimonialista, eu digo, olha, tudo bem, se eles estejam disponíveis para isso, mas o bom de um translado é que é um motorista profissional que sabe como liderar liderar não, controlar a sua expectativa, a sua ansiedade, às vezes a noiva é ansiosa e tal, sabe como a velocidade que tem que andar, como tem que andar, o que ser. Enfim, me fala um pouco dessa importância, fora o que eu já falei. É o que eu sempre falo para as noivas. A questão não é só levar a noiva. Tem que ter aquele cuidado para você colocar a noiva dentro do carro. Eu fui criando o hábito, fui vendo, assim, a gente ia vendo nos serviços como colocava, eu fui pesquisando. Passou um tempo que eu fazia questão de eu colocar a noiva dentro do carro. O lado certo para saber onde é que você vai descer na hora da igreja. Olha que importante. Tudo isso são detalhes que fazem a diferença. É só colocar a noiva no carro e levar, e não é. Não. E aí entra justamente aquilo que você falou. Quando a gente chega na porta da igreja, a noiva que é calminha, ela já muda totalmente, já começa a ficar mais ansiosa, mais nervosa, e aí é onde entra o profissional. É um dia especial. A noiva às vezes se prepara durante um ano, né, meses. É um evento. Então tudo tem que sair perfeito. A gente não pode falhar, entendeu? São detalhes que no dia do evento vai transformar aquele evento num dia que ela vai lembrar pro resto da vida dela. Inesquecível. Né? Inesquecível. Então a gente está fazendo parte daquilo. Então quando você vai contratar um serviço, a gente tem que pensar como um todo. Né? E que a gente está fazendo parte daquilo ali, tem uma certa responsabilidade. Então, é imprescindível que quando você está contratando, você perceba a diferença de qualidade, né? No nosso caso, da pontualidade, da experiência
que a empresa tem, do motorista que vai Gentileza, uniformizado, tem que da ter. gentileza, do motorista que sabe conduzir a noiva, sabe conversar com a noiva, para poder acalmar a noiva, falar de coisas aleatórias às vezes, né? Porque sabe que está tendo problema. Quando a gente está trabalhando com um evento que a gente tem vários profissionais envolvidos, por mais que a noiva esteja ali presente, conduzindo tudo ao longo daqueles meses, no dia do evento, a noiva não consegue abraçar todo mundo, né? Sempre acontece uma coisa aqui, um outro probleminha ali. Então, se você tiver com a noiva ali, né, podendo conduzir aquilo de uma forma mais leve, que ela não precise se estressar tanto com o que está acontecendo externo, né? Porque tem profissionais que estão conduzindo aquilo. Só que a noiva, ela fica nervosa. Não tem pra Ela onde correr. cria uma expectativa muito grande em relação ao dia. Né? Então, você que está com a noiva, é o motorista ali que está com ela naquele exato momento. Então, você tem que saber levar toda aquela situação. Né? E não é só pegar, botar no carro, levar, deixar lá, Todo ir cuidado. embora. Véu. Isso, e É todo um cuidado. Né? Então, o Carlos aqui é um cara que tem uma experiência incrível né, verdade. com isso. E a gente se juntou por isso. exatamente. E aquela espera, o que que acontece? Ali a gente passa a ser o melhor amigo da noiva. Parece que você já conhece a noiva há trocentos anos. É verdade. Aí você, de amigo, você já começa a ser um psicólogo, aquela coisa toda. Você trabalha toda aquela situação, porque eu sempre digo isso para as noivas. No dia do seu casamento, o seu biológico vai estar totalmente mudado. Não tem. Não Pode tem- ser a mais calma que for. Porque muitas noivas chegam quando conversam comigo falam isso. Não, Carlos, eu sou uma noiva tranquila. Eu falo, noiva tranquila até chegar na porta da igreja. Depois que chega na porta da igreja, você começa a participar realmente do seu casamento. E ali, se você não está com uma pessoa qualificada, você vai ficar pior. Se acontecer alguma coisa inusitada, sei lá, ela já vai se aperrear. Exatamente. Cerimonial, que é o anjo dela, não tá lá perto. Então vai estar lá. Exato. Exatamente. Tem que saber lidar com a E situação. é É o isso motorista que vai acontece. estar lá. Então, Então abrange muita muitas coisa. coisas, O é. translado abrange muita coisa. É o que eu falo assim. Por isso que eu sempre digo, a questão, porque é só o carro. Não, não é só o carro. Não é, tem tudo um preparativo. E assim, geralmente, esse tempo que a noiva tá ali aguardando para entrar na igreja, tem que ser uma pessoa assim que saiba conduzir a situação. Porque quando vamos naquela, é um parente, é um padrinho, é alguém que vai levar a noiva, às vezes o que acontece? Chega na porta da igreja, a pessoa desce do carro, deixa a noiva sozinha, porque ela tem que participar do cortejo. A noiva Tem que pira procurar dentro do vaga carro, olha, para procura botar o deixar. carro. entendeu? Não deixar. Pois Eu já vi noiva acontece. esperando na frente do buffet e entendeu, na calçada, porque a pessoa que foi levar ela era uma pessoa que era Padrinho. convidada, padrinho, alguma coisa, e foi atrás de botar o carro em algum lugar, não ia deixar o carro no meio da rua. A dica que eu dou como cerimonialista é esse ponto. Olha, é seu padrinho, é a demosérica, que acontece, né? Isso. É uma madrinha, é um tio que vai passar o cortejo. Não estou dizendo que não possa, que o casamento é seu. Porém, Claro. ele vai perder a cerimônia. Isso. Ele vai ter que deixar sozinho no carro. Se você tiver, sei lá, uma crise de expectativa, não falei ansiedade, quer dizer, só expectativa mesmo no carro, ele não vai ter como lhe acabar, porque ele é a sua família, ele vai lhe aperrear, vai lhe apavorar mais. Então é muito importante um profissional da área estar fazendo a sua devida função. Exatamente. Mas eu deixo minha vontade, lógico, ninguém pode obrigá-las a até fazer, não tem como investir, sei lá. Uhum. Muitas Muitas são muitos situações. fatores, né? E assim, e quando a pessoa ela opta por isso, automaticamente aquela pessoa ela deixa de ser um convidado. Porque se ela for seguir mesmo o cronograma que nós sabemos quais são, o que que acontece? Ele não vai poder chegar ali, descer do carro e deixar a noiva sozinha. Ele vai ter que ficar dentro do carro até terminar, até a noiva entrar. Então, se ele é um convidado, ele já perdeu a entrada da noiva. Não, o comprometimento é outro. Então, assim, são coisas assim que é onde entra a VIPCAR. Então, a VIPCAR entra justamente para você não ter esses Solucionar problemas, os né? seus problemas É. na hora de levar a É. noiva para a igreja. Escuta seu cerimonial, Isso. né? Que é outra coisa muito importante, Eu é quis justamente perguntar, isso. Como é que está, com a mágoa, eu sei como é que é. Isso não aí é sei. tranquilo. O alinhamento da cerimonialista com relação ao translado. Isso é Como é que vocês fundamental, pedem que né? esteja? Isso é fundamental. Assim, que quando o cerimonial já entra em contato, vamos citar você, lógico, que é uma grande parceira, sempre trabalhamos juntos, que
é sempre aquilo, já manda o roteirinho pra gente e tal, já faz aquele alinhamento, porque querendo ou não, muitas cerimonialistas às vezes não sabem. Mas quando a noiva que fecha com a noiva vem e pergunta pra gente como é que ficou os horários. Exatamente. Aí Eu não a gente... entendo como é que Uhum. Maga. Não, tem cerimonialista Eu não que sei pede a como gente para chegar com 1 hora de antecedência, 1 hora e meia de antecedência. Aí No é salão? Isso, aí É. um ponto que eu ia chegar, assim, que Nossa. acontece muito, né? Às Direto. vezes as noivas entram em contato, a gente fecha tudo, tá, pá, fica tudo legal, tudo alinhado, a gente alinha com o cerimonial, tudo, aquela coisa toda, o trâmite todo. Quando chega na semana ou na véspera do casamento, alguém do cerimonial, Muda geralmente os horários. é um assistente, aquela coisa toda, chega e fala assim, não, Carlos, ou então fala com o Thiago, o que que acontece? Não, eu queria que o carro chegasse lá às 6 horas. Aí eu chego e falo assim, mas no convite dela tá 19h30. Não tem necessidade da noiva chegar na igreja às 7 horas, antes, vai chegar até antes dos convidados. Não, porque ela tá muito ansiosa, que não sei o quê. Aí o que que eu faço? Eu entro em contato com a noiva, eu ligo para ela, converso e explico totalmente para ela como funciona o trâmite, o ponto a ponto. Porque senão o que acontece? Quando vai o Thiago, ou vai eu, ou vai o Lucas, vai chegar lá, a pessoa vai chegar um momento que não vai ter assunto para conversar com a noiva. E a minha expectativa dela que ela tava ali esperando a pessoa Exatamente. chegando. Cadê o fulano? Chegou? Não, não tô E vendo fulano, não, tô Maga, vendo na ciclano. maioria E é o que das faz vezes- mal, né? E assim, na maioria das vezes, o que acontece é que a noiva marca com a gente, a noiva, né? No caso, muda esse horário, né? Do cerimonial e tal. Aí a gente chega lá, tudo bem, chega às 6 horas. Aí a gente vai ver, quando vai sair com o carro, sai de lá às 7 da noite. Pois é. Sai de lá às 7h30 da Eu noite. costumo falar, Ué, por que que eu vou chegar aqui 6 horas então? Pra que Até pediu? 7, é. Entendeu? Não tem necessidade. logicamente que há várias situações né, bem relativas. Por exemplo, eu trabalho com alguns profissionais da área, eu já sei como é que é o fulano, já sei como é que é o cicrano. Então, automaticamente eu marco 40 minutos antes, 1 hora, porque eu sei Já como faz é que a- funciona. Já Pronto, tem aquela aí- Tu logística, tá né? entendendo? Eu já sei que o salão nunca entrega minhas noivas na hora que eu peço. Então, eu vou dizer, fulano, Carlos, chegue lá a tal hora, porque, tipo, Já não vai estar sabe, né? pronta. Exato. Mas, geralmente, o que é que eu falo para os fornecedores de translado e salão? A minha noiva precisa estar no buffet ou no casamento, na igreja, tal hora. O translado sabe a distância. O Exato. translado tem maps, né? Para saber Exato. qual a distância de uma É, quilometragem. Então, eu falo, a minha noiva precisa estar em tal hora, na igreja, tal hora. Perfeito. Você faz o seu cronograma. Exato. Quando são, da minha confiança. A Não, e confiança. a Porque aí não gente- sei, né? Eu tenho que E, ser. e a gente, do lado de cá, a gente já se prepara, se programa exatamente para chegar com uma certa antecedência, né? Buscando o quê? Evitar qualquer tipo de transtorno. Pode eu ter um trabalho com muito acidente, entendeu? Pode acontecer, sei lá, furou o pneu. Isso. Enfim, qualquer coisa pode acontecer. Ok, mas às vezes a gente tem uma solicitação de chegar com 1 hora e meia, com 1 hora de antecedência, É aí muita mais a coisa. minha antecedência. Duas Entendeu? margens. São 2 margens, então não tem necessidade. A gente já trabalha com uma margem de segurança para estar no local combinado, na hora certa, Isso. direitinho. E geralmente a gente chega sempre com um pouquinho de antecedência para exatamente tranquilizar a noiva. Já chegou, tá tudo E, certo. gente, margem de tempo é vida. Pronto, Eu sempre explico isso para elas. Ó, eu tô colocando no seu contrato um exemplo. O carro vai chegar às 19 horas, para você sair 19h15, 19h20, mas 19 horas está no contrato. O carro não vai chegar às 19 horas em ponto. Exato. Ele vai chegar aí uns 15, 20 minutos antes, para Exatamente. deixar tudo no ponto. A gente sempre trabalha assim, porque aí é onde entra justamente isso, a margem. A margem tem que ter A margem de gente tem tempo. que ter, porque, assim, querendo ou não, a gente sabe que a gente está todo final de semana em cima disso, e as noivas casam uma vez. A noiva não sabe, a gente disso. E aí a gente tenta explicar o quê? Que vai ter os atrasos, que ela pode ficar calma, que vai ter o atraso, que não sei o quê, que foi até uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, que a gente sabe que tem os atrasos. Ou de um tempo para cá, eu vou colocar de 2017 para cá, vamos dizer assim, não é mais o casal que atrasa. Dificilmente. Quem atrasa são os convidados. E geralmente quem vai participar do cortejo.
Pois E é. aí, Normalmente. aí aquela coisa, a noiva fica esperando, o cerimonial fica desesperado, que a pessoa não chega, tem que comunicar a noiva já tá lá, ela já tá participando. E quando chega a informação de que tal pessoa não chegou, ela fica mais nervosa ainda. Pois é, o que é que É cabe, bem- o que é que vai ajudar vocês nessas informações, que eu acho que vocês, né, não sabem, Aham. quando tem atraso de cortejo, Uhum. tanto faz, a cerimônia começa com a maga. Por quê? Nas reuniões finais dos eventos, a gente alinha com os noivos. Olha, se o seu... Mas se o isso seu- aí, Maga, não é uma. Na teoria, com você, no seu evento. Você é uma Ok. das exceções, viu? Mas assim, a nossa prática, a nossa vivência é que chega. Noivinha, fulano, cadê o telefone de fulano? Não chegou ainda. Acontece muito Mo- isso, muito. Muito. Aí a noiva, fulano, mas ela falou que tá. Não chegou não. Acontece Não muito tô isso. acreditando nisso. Vamos lá. Deixa eu me recompor aqui. Vamos Mas lá. é isso Eu vou mesmo. até... Chama a vinheta aí do patrocinador, que eu vou até tomar uma água. Vou tomar Clara Fina, gente. Vocês conhecem Clara Fina? Pensou em qualidade? Pensou em Clara Fina, 14 anos no mercado. Eu bebo Clara Fina, então você também tem que beber, tá? Vem aqui olha, eu tô empaquetada com isso aí. Vou tomar aqui minha Clara Fina. Olha, e eu vou te falar que não é uma vez nem duas, não, viu? Viu, gente? Não, Olha mas só. você. Não, mas tudo bem. realmente Vamos lá você- falar de como a maga trabalha, né? Mas assim, Aproveitar É. aqui o gancho. Os noivos, eles precisam estar cientes que atrasou a cerimônia, atrasa toda a festa. Sim. Quem é o importante das... Todo mundo é importante, diga-se de passagem, tá? Foram convidados, são privilegiados. Exatamente. Porém, o importante para uma cerimônia acontecer é o noivo, a noiva e o padre. Não tem outra pessoa. Noiva, Exatamente. noivo e padre. Lógico, sabe os pais, óbvio, né? Exato. Aí eu abro a exceção, eu peço para eles abrirem a exceção nesse sentido. Olha, se for seus pais atrasados, ó, que a gente tem que dar esperado, não interessa atraso, pai e mãe é cruel, Sagrado, né? né? Assim como você tem filho que vai ser pajem. Mas o importante acontecer é pai, é noivo e noiva. Se seus padrinhos atrasaram, tem previsto, ninguém programa se Exato. atrasar. Se bem que há quem programa, né? Aham. Mas não, padrinho atrasou, infelizmente, vamos dar continuidade ao seu cortejo para que o seu festa. Ele, padrinho chegar ali, a gente remaneja, senta lá na frente, já tudo certo. A gente vai tirar as fotos como padrinho, mas você não pode atrasar o seu casamento, porque um padrinho ou uma madrinha não chegou, porque uma demoiselle não chegou, porque uma criança não chegou. São importantes? São importantes. Mas você tem tempo para o seu evento. Então vamos pensar direitinho. No dia do evento, no dia do casamento, o noivo está comigo. Exato. Se o padrinho atrasar, eu não falo com a noiva. Fala com o noivo. Tá mais do que certo. Noivo, fala com o padrinho onde é que ele está. Mas ele está chegando. Não, aonde ele está exatamente. Manda aí a localização. localização. Que a gente dá para ver se dá para esperar pelo menos 3 minutinhos. Não dá. Noivo, vamos começar a cerimônia aqui na reunião final. Foi falado isso. Se nós combinamos de não atrasar. Se atrasar, a culpa é do cerimonial. Exato. Isso tem que ser Verdade. desmistificado, mas o pessoal culpa o cerimonial. É. A minha esposa colocou assim em um dos nossos casamentos, né? Vou casar ao pôr do sol. Nem o sol espera. E eu também não vou lhe esperar. Portão fechado às 5 da tarde. Pois é, gente. Acabou-se. Mas é assim. Mas Eu vou tem que falar, ser assim. teve convidado que ficou do lado de fora, Pois é. esperando a cerimônia acabar. Gente, mas tem que ser assim, Mas porque é questão de... Não estou dizendo que não há imprevisto, que ninguém está Mas sempre dizendo tem, disso. não Mas, tem como Maga, fugir, Bora. né? mas assim, é o que a gente estava falando da questão do translado. Imagina se a gente tem um imprevisto, né? A Então, margem de tempo. exatamente. Então, assim, é um evento que foi calculado e programado durante, às vezes, anos, né? Meses. Então, assim, eu sei que quem não casou ainda não tem a noção da A magnitude, dimensão a do dimensão negócio. da Não coisa, né? Porque são muitos profissionais envolvidos, é um dinheiro investido num sonho Se que a não tiver um pessoa... assessor para conduzir isso aí, Exatamente. cerimonialista, Tem que estar em E boas aí o mãos, que- convidado nem sempre ele tem essa noção. E às vezes para ele é só uma festa. Entendeu? no convite sempre tem que começa sempre uma hora depois, não é? Exato. E é aquela coisa, né? Não é? Vamos dizer assim, a cultura não muda. Todo mundo já chega quando recebe o convite, está lá o horário específico no convite. Primeira coisa que uma das pessoas fala, relaxa que a noiva vai atrasar. O pessoal já nunca Tantos anos que atrasa. acabou, Pois gente. é. Faz tantos anos Por que isso que eu acabou. digo assim, Comigo, vamos pelo dizer, menos, em eu nunca vi uma 2017, noiva minha atrasar. Nunca teve atraso de noiva. É muito, Já meu vi amor. atraso Exatamente. Já vi atraso de tudo que é demais. A Exatamente. noiva
Eu nunca vi. Além de pagar a multa toda a igreja, paga a hora, vai ter que pagar a hora extra do buffet ou perde a hora do buffet, porque são 4 horas de festa. Entra também a questão financeira e da expectativa que a noiva tem para casar e chegar e receber todo mundo, gente. Uma coisa que eu sempre falo pra noiva, ó, se o cerimonial der o ok para começar, comece. Por quê? Cada 10 minutos que você atrasar aqui, você vai perder pelo menos 20 da festa. No mínimo 20. Então você sempre vai. Se você passar 15, vai ser 30, 40 minutos lá na frente. No final das contas, o seu serviço mais caro, que é a festa, aquela coisa, você vai estar perdendo porque uma pessoa não chegou. Então, assim, e como você mesmo disse, o casamento tá ali o quê? Marcado para aquele horário. Noiva, noivo, os pais e o padre, bota para andar. Quem não chegou no momento, para entrada, pode sair, que nem você já falou, e faz, né? Fotos na saída. Pronto, tá tudo normal. Tudo ok. Porque não pode atrasar. Exato. Edita, né, no finalzinho. E às vezes acontece muito o quê? A noiva fala, mas eu queria esperar aquela coisa. A gente entende, mas no final... A consideração tem que ser o contrário, né? É as pessoas que têm que ter consideração e respeito com a noiva, que é o dia dela, né? E não se importar se a noiva não esperou. Não, eu entendo, atrasei mesmo. Exato. Tá tudo certo. Exatamente. É muito importante. E essas situações inusitadas que vocês têm? Aí é muita, viu? Prepara os cortes aí, viu, produção? Vai ter que você falando de ter que estar preparado, é o padre, os pais, né, e a noiva e o noivo, né? Já aconteceu comigo do padre atrasar. Não, acontece muito. O padre não chegou, entendeu? Isso para mim só aconteceu uma vez e foi a situação mais inusitada, que atrasou muito. Acontece. O padre passou, talvez, acho que de um interior, não lembro qual. Houve um acidente num local onde não tinha sinal no telefone, não conseguiu avisar e acabou a bateria do telefone e perdeu a comunicação. Ninguém sabia o que tinha acontecido, né? Então isso para mim foi uma coisa assim, que tava todo mundo lá, tava tudo certo, tudo no horário, e cadê o padre? A noiva já tava para ligar para qualquer um, rapaz, vem aqui para me casar, porque eu vou sair daqui casado. Pior que na igreja nem pode, né? O celebrante ainda dá certo, mas... Ainda tem isso. Mas chegou, deu tudo certo, atrasou acho que uma meia hora e tal. Quando eu falo que celebrante pode, mas tem que ser o celebrante com, né? Normal, para fazer uma celebração, mesmo que não tenha saído com os dois. Mas o desespero foi grande. Não tem como substituir, não, gente. Só se tiver algum padre lá de reserva, na sacristia. E teve um tempo que eu não vou recordar ano, mas você tem mais contato com ele. Teve um tempo que, assim, não é falando mal, mas os inusitados, colocavam só ajudar vocês. Noivas, né? Só ajudar vocês. Quando ele fala de situações inusitadas, evitem falar datas, locais. E nomes. E nomes. Evitem, porque fica muito tudo assim. certo. Na questão de padres, teve um tempo que as noivas chegavam e falavam assim, não, porque eu tenho que estar na igreja tal hora, porque senão o padre falou que não me casa. Aí eu falava, gente, não é assim, tá? Aí justamente esses que colocavam o terror, chegava na hora e eles atrasavam. E ficava assim, são várias histórias, então assim... Acontece mesmo. Aconteceu muito isso, né? Então, infelizmente. Assim, e assim... Mas casos, eu sei se... Carlos, eu tenho que... Olha... O Thiago tem experiência boa, mas assim, a do carro que ele, né? Gera o dinheiro que o carro vai. tem mais tempo, né? Eu acompanho, ele sempre que vai, né? Tá. Foi Me conte aí alguns... Olha a edição, ele contou uma lá fora que eu vou te dizer, viu? Duas que são assim, bem Nos bem legais, o Pode né? Maga adora ouvir quem tá assistindo também. Eu aguardando a noiva no salão, aí a mãe da noiva veio e falou assim, é você que vai levar minha filha? Aí eu tava no salão, acho que tinha mais duas noivas, eu falei assim, não sei, pode ser que sim, né? Aí ela falou desse jeito assim, pois se for você que for levar minha filha, você leva minha filha para qualquer lugar, menos para a igreja. Desse jeito, dentro do salão. Aí eu falei, não, senhora, não é assim. Pode, mas... Aí ela falou assim, olha, eu preciso pagar mais? Aí eu falei assim, não. Ó, o meu contrato, falei assim, o meu contrato foi para levar a noiva até a igreja e da igreja para o buffet. Se ela chegar na porta da igreja e sair correndo, a senhora é por conta dela. Se ela chegar na porta da igreja, a senhora tirar ela do carro, a senhora tirar ela do carro e levar ela para outro lugar, o meu serviço está sendo feito. O meu destino é a igreja. Eu jamais vou fazer um negócio desse. Aí ela, não, porque eu não queria que ela casasse com ele. E na mesma hora veio a noiva. Aí a noiva falou assim, mamãe,
Aí ela, Carlos, pelo amor de Deus, não escute nada que ela tá falando. Oh, meu ela tá Deus. muito nervosa e tal. Eu falei, não, o meu trajeto eu vou seguir. Se Aí preocupe, começou não. todo mundo a rir, né? Aí quando a gente foi sair, a mãe dela falou novamente, não leve ela pra igreja. Meu Aí eu Deus falei do assim, céu. não, pode ficar tranquila. Mas Tudo correu tudo bem. Aí no carro a noiva pediu casou, se ela não desculpa, fugiu, né? casou. Né? Tudo certo. Ela pediu desculpa e tal. E no trajeto foi tudo tranquilo. E beleza, casou. Show de bola. Entenderam, né? São causos, Isso, contos do são coisas assim carro de luxo, que- tá, gente? Nós estamos citando nomes nem datas. nada disso. Não se preocupe de estar falando de ninguém aqui, tá? Mas tem mais algum caso? Tem, assim, acho que assim, só mais essa para que favor, assim, vai dar oportunidade aqui. foi bem assim, bem estranho, bem Inusitado constrangedor, mesmo. bem constrangedor. Foi um casal que eu levei, tá, dificilmente eu levo pós-festa Aham. para hotel, não gosto. Porque às vezes acontece, o casal bebe demais, aquela É. coisa toda, então, e justamente num desses o casal bebeu demais. Meu Deus, eu já E eles, o que que aconteceu? Não era hotel, era para a residência deles, era um prédio, aqueles prédios pequenos de 3 andares que não tinha elevador. Eu chego na porta do prédio, o noivo chega, né, e fala assim, Carlos, e assim, eles já me seguiam há bom tempo nas redes sociais, eles já me conheciam, tudo, a gente teve alguns contatos antes e alguns eventos, e assim, a gente pegou com uma pequena proximidade, tudo, e quando chegou lá na hora, assim, ele estava menos ruim que ela. Ah, Aí ele chegou e falou assim, Carlos, agora você vai subir com ela. Porque eu não tenho condições. Você vai subir, como vai deixar, assim, produção? subir, deixar ela lá no apartamento. Vamos dizer assim. Pegue minha a noiva no sorte- colo aí, faça A seu minha trabalho. sorte que era no segundo andar, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, cara, você vai ter que subir ela aí, porque eu não tenho condições de subir. Ela tá muito ruim, ela não conseguia nem andar. Aí eu Meu tinha o Deus. contato da mãe dela. E aquilo ali pra mim, na mesma hora, me constrangeu. Na hora que eu É falei, lógico. Deus me livre, depois, né? Liguei pra mãe da noiva. Falei, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí a mãe dela, na mesma hora, falou, Carlos, pelo pouco que eu já conheci você em eventos e tudo, e que o pessoal fala, que a mãe dela também participava de alguns grupos e tudo, eu tenho a consciência tranquila. Pode subir minha filha. Porque depois, amigo, como é que eu cheguei aqui? Isso. E assim, Ah, eu Deus morri me de livre. medo. Eu morri de medo, aquela coisa toda, justamente de falatórios, depois aquela coisa toda. Porque, querendo ou não, sempre vai Tinha ter um que porteiro? fala, né? Tinha. Ixi, Aí o cara que abriu o portão da gente, aí o que que É, aconteceu? meu amigo. Ele muito ruim, aí eu falei, a gente vai subindo aqui, eu vou ajudando você a subir com ela. Eu não vou subir ela, não. Ele falou assim, não, tudo bem. Aí, resumindo, para ser mais curto, a gente chegamos lá e tudo, eu falei, ó, tá entregue. E ele não achava a chave Meu na Deus. bolsa, conseguiu abrir a chave. Quando ele abriu a chave, ele pegou, abriu a porta, aí eu falei, tá entregue. Ele falou, não, cara. E ele assim, bem ruim já, falou, ó, no final do corredor, a primeira porta esquerda ali é o quarto, pode deixar ela lá. Eu falei, não, cara, não vou fazer isso não. Ele, vá, homem, pode ir. Pedido só pioravam. Só e eu ficando mais constrangido com a situação. Aí quando chegou assim na porta Eu não do pedi corredor... pra dar banho não, né? Pelo amor de Deus. Não, foi assim bem... Aí quando chegou na porta assim do quarto, assim, ela deu 2 passos e já caiu na cama e eu fui embora. Já tava muito ruim. Tudo. Aí você aproveitou o casamento. Aí, aproveitou a festa até não dá mais. E aí o que aconteceu demais, assim, que foi o que, vamos dizer assim, foi gratificante depois. No outro dia, 10 horas da manhã, o noivo, né? Vamos dizer noivo, né? Que a gente sempre vai... Aham. Ele liga pra mim e perguntou se eu ia trabalhar. Eu falei, não, hoje a gente não vai trabalhar. Ele falou, pois pegue a sua esposa e venha pra cá onde você deixou a gente ontem, aqui no meu prédio. Que a minha sogra chamou a gente pra almoçar lá na casa deles. Olha aí. Que lindo. E aí eu fui, Bacana, fui com a minha bacana. esposa e tudo, a gente foi lá, começou as brincadeiras. Aí eu comecei a ficar mais envergonhada ainda. Ah, meu E Deus. aí começou a do céu. conversa, Aham. tudo, mas assim, foi uma forma de gratidão deles com tudo que aconteceu, foi um negócio muito bacana. É gratificante, é um reconhecimento. Foi, não, né? foi muito, Sim, muito. é. A gente virou, vamos dizer assim, amigos, um bom tempo, a gente sempre conversa. Eu sempre posto aquelas lembrancinhas no Instagram. tudo. Aham. Quando eu posto deles, eles mandam muitas coisas. Já mandaram flores para minha esposa. Ai, tudo. que legal. Assim, muito, muito bacana. Bem- Interessante. Foi assim, esses dois, assim, que são mais... O resto é, assim, mais de dia a dia.
o nervosismo da noiva, aquelas coisas, mas Entendi. inusitado mesmo. É, Esses isso dois aí, foram cara. Já teve algum inusitado, Thiago? Não, pra mim, como eu não faço tanto, né? É. Geralmente quem vai é o motorista, mas esse pra mim do padre. noivo, do padre, né, atrasar, pra mim foi a primeira vez. Eu não sabia que era uma coisa corriqueira, né, que acontecia. Não é tão corriqueiro, mas acontece. Não acontece. Porque assim, a gente vê o desespero da noiva, né? Aquela situação de tudo programar, tudo certinho. E geralmente é aquilo que o Carlos falou, né? O padre, ele bota o medo. Não pode atrasar, tem que estar no horário, e isso e aquilo. Então a noiva fez a parte dela, chegou no horário, e aí quem atrasa é o padre. E aí ela já fica mais nervosa ainda, porque o que acontece? Ela já sofreu pressão para chegar naquele horário. Isso. Aí chega lá. Aí é como eu digo, ela já está fazendo parte do casamento. Aí quem botou pressão para ela chegar, não chega. Exato. Aí ela já começa a ver, aí entra a questão de convidados e tudo. Ela começa a ver tudo aquilo. Se não for uma pessoa que esteja ali preparada para aquele momento, a noiva vai pirar dentro do carro. Exatamente. Você, assim, a percepção de vocês é literalmente salão e igreja, no caso, e é buffet, né? É. Nos salões, vocês são bem recebidos, vocês nem costumam nem entrar, ficam lá embaixo no carro mesmo. Como é que costuma ser o. Alguns salões a gente vai para recepção, outros a gente aguarda no carro. É bem. tranquilo. A nossa prioridade é sempre orientar. Olha, chegou, primeira coisa a fazer é o quê? Indicar, olha, cheguei, estou aqui, fique tranquilo. A noiva, dentro do horário dela, não é no nosso horário, entendeu? Se preocupe com a noiva, a prioridade é a noiva, a gente só faz parte do negócio, do serviço, né? E tudo certo. Às vezes sim, ficamos no salão, às vezes fica no carro, como o Carlos está falando, mas assim, a maioria recebe a gente muito bem. No salão geralmente é tranquilo. A gente nunca teve. Receptivos, né? São. A maioria das vezes sim. Sem problema. Eu peço até licença a vocês, né? Pra, estamos falando de salão, eu vou falar aqui. Puxa a musiquinha aí do patrocinador. Opa. Gente, eu quero falar para vocês do Charmeville Cabelos Naturais, especialista em cabelos reais, cachos, ondas e crespos e tudo que envolve a nossa beleza, porque lá você encontra esteticista, manicure e profissionais que cuidam de toda a preparação em make e cabelo para noivas, debutantes e formandas. Inclusive, ela fez a maquiagem, cuida dos meus cachos, tá? Estão há 7 anos oficialmente no mercado, mas na profissão estão há mais de 10. Charmeville Cabelos Naturais. Vamos voltar aqui para os nossos convidados. Vamos lá. Relação ao buffet, receptividade de buffet. Isso é importante. É aí Isso que é entra a parte boa. Olha. Assim, Conte. pode dizer, porque assim, uma dica para muita gente mesmo, de buffet. Sempre deixar o espaço do carro da noiva reservado. Bota uns conezinhos, não tem coisa, não bota até uma Sempre. cadeira, meu filho, Mas guarde. guarde ali. Sempre deixar o espaço, porque já aconteceu muitos buffets, a gente chegar e não ter, a noiva ter que descer no meio da rua, o noivo no meio da rua, porque não reservaram aquele espacinho ali para deixar o carro da noiva chegar, do casal chegar e poder entrar no buffet. Vocês recorrem a quem? Posso ser sincero? Tem que ser. Eu paro o carro no meio da rua, ligo o alerta, desço e abro as portas. Tá, vou dar uma sugestão. Porque assim... Recorram ao cerimonial. A partir... Não! Porque quando a gente chega, o cerimonial já está naquele... E cuida daqui, já... Nem Aí a gente sempre tenta tem alguém do auxiliar, né? cerimonial lá fora, sabendo o que está acontecendo, né? Sabe que a noiva está chegando, tipo, tá tudo certo, tá tranquilo, né? E aí essa parte, como teoricamente já deveria estar tudo organizado, né? Não está. Aí às vezes falta de repente uma pessoa lá fora para nos recepcionar, que é o que o Carlos está falando, né? Às vezes, por exemplo, às vezes o cara coloca o cone lá, por exemplo. Beleza? E eu vou botar o carro em cima do cone? Mas Teria que ter alguém, já teve momento de eu ter que deixar o carro na rua, como o carro para poder eu tirar o cone, para estacionar e tal. A sugestão que eu dou a vocês, como cerimonialista, recorram ao cerimonial. Se o acho buffet não que- resolver com os cones, né? Recorram ao cerimonial. Como a gente já trabalhou muito junto, já fiz muita noiva com você, acho que ao longo do tempo você viu que o que eu sempre fiz. Eu nunca fui mais para frente do buffet. Eu sempre paro o carro um pouco antes, Pra saber se ligo o já tá alerta e liberado. fico lá. Eu Até só porque- vou quando o cerimonial chama, porque justamente muitos buffets não deixam esse espaço reservado. E até porque, repito, maga é bem isso que eu tô falando.
Quando a igreja é muito distante do buffet ou algo do gênero, eu falo, chegou no buffet, não desçam. Sim. Só se, tipo assim, eu ver demorar demais. Isso quando não tem equipe no buffet. Porque às vezes tem, às vezes não tem, né? Não tem necessidade. Quando é longe, eu sempre deixo. Quando não é, não tem necessidade. Então eu digo, olha, chegar no buffet, não desçam. Porque o buffet vai lá, vai servir vocês dentro do carro mesmo, dar uma água, um refrigerante, mas não desçam. Geralmente Porque faz isso mesmo. é importante que o cerimonial esteja lá para receber os noivos, para Exatamente. conduzir, para mostrar toda a decoração que já está pronta, o buffet tudo pronto esperando por eles. Salve as exceções de que for muito, ó, tiver algum imprevisto, não, pode, carro, desce logo com a noiva, tudo E é certo, uma a menina oportunidade aí. também do noivo e da noiva tomar uma aguinha, comer alguma coisa, Tem que porque comer saiu dentro do dali, carro. é foto, é um monte de coisa, aí quando vai ver, entendeu? Acabou. Que aí o dia entra várias situações, tá Exatamente. atrasado, se não tá, Isso. enfim, é todo um processo. E aí é onde entra a Vipicar também, que não deixa o casal sair errado, entendeu? Ó, as dicas, Olha as né? dicas, olha as Então, dicas. assim, é onde entra, por isso que a empresa especializada e tudo serve para isso. Porque se é um convidado, o que o convidado vai fazer? Vai chegar na porta do buffet e, ó, vai entrar. É mesmo. E o casal vai ficar lá. O cerimonial está cuidando das coisas, aí o cerimonial vem. Quando o cerimonial vem, o casal já está perdidinho dentro do carro. Se é um casamento de dia, a noiva lá debaixo do sol quente, junto com o noivo, e a pessoa que vai participar da festa sai para arrumar uma vaga, para estacionar. É Ele muito tem que assim. participar da festa. Às vezes, o que acontece? Ou o casal fica dentro do carro e a pessoa desce, depois vem guardar o carro. Ou então acontece isso, o casal desce, fica na porta do buffet, Já vi acontecer isso, a viu? pessoa vai guardar o carro e tá lá. Quando o cerimonial vem, dá de frente com o casal na porta do buffet. É Por quê? complicado. Porque aí é o que você disse, infelizmente, depois vão falar, não, porque o cerimonial, não sei o quê. E não foi o cerimonial. É uma regra nesse mundo dos Isso. eventos, estarem culpando tudo no cerimonial. Isso, e Não não tem que estar é. culpando nem ninguém, na verdade. Tem que Exatamente. procurar saber de fato o que está acontecendo. Exato. E assim, infelizmente, como você disse, o pessoal vai logo, não, porque o cerimonial não fez isso. Não, porque infelizmente, devido a algumas situações, a pessoa foi com convidado dirigindo, não pôde, não quis contratar uma empresa, e naquele momento aconteceu aquilo. O nosso serviço Então, não é um serviço recorrente. Então, é difícil do cliente entender, né, a importância quando ele nunca viveu aquilo. E aí ele primeiro, às vezes tem gente que primeiro precisa viver um problema, né, para poder ver a necessidade e dar valor àquele serviço. Só que aí, nesse caso, já foi, porque não vai casar mais de uma vez, pelo menos na teoria não, né? Não se casa pensando em casar de novo, né? Exatamente. Separar. Então, assim, é um serviço, né, o translado é um serviço que ele é de suma importância. Porque se a noiva não estiver lá, se a noiva não chegar lá, não tem casamento, pô. Entendi. Então, a pessoa tem que entender que o trajeto, né, todo esse serviço, esse itinerário, ele é extremamente importante. E você fazer com uma empresa que entenda do que está acontecendo, saiba dar valor à importância do seu evento, que entenda como que funciona um evento de casamento, porque é um evento diferenciado, não é qualquer festa. Então, você vai estar tranquilo na hora de você ir para o seu casamento. A noiva vai estar bem guardada e vai chegar no horário, vai dar tudo certo, porque a empresa que você contratou é a Vipicar. Exatamente. E me diga uma coisa, quando vocês pegam noivas que querem levar no translado, não falei de pais e crianças, mas querem levar algumas madrinhas junto. É o Acontece? que acontece. E aí O que, é que vocês é têm o a que eu- dizer sobre a o que eu translado? explico, eu explico assim, eu deixo bem claro. O que é vamos dizer assim, o que é, vamos dizer assim, compatível com o momento. Duas pessoas com a noiva. Uma vai no banco da frente e outra vai no banco de trás do lado da noiva. Mais do que isso, eu não aconselho. Por quê? Primeiro de tudo, Desconfortável para a noiva. assim, que eu vejo sempre, a gente conversa muito isso. O vestido principal é é a grande. noiva. Exato. O seu vestido. Então, o seu vestido, quando você vai chegar na igreja, você tem que chegar intacto. Então, uma pessoa atrás, outra pessoa na frente, beleza. Passou disso aí, é por sua conta e risco. Porque se acontecer qualquer coisa no vestido, ninguém vai poder falar que foi no carro. E nem sempre vai ter alguém para te socorrer naquele exato momento lá na igreja e tal. Porque já aconteceu comigo uma vez, a noiva colocou uma demoiselle na frente, a mãe dela atrás e levou uma pequena no meio, entre as duas. O que aconteceu? A pequena sentou e tudo, os vestidos grandes.
enganchou o vestido da noiva no ganchinho do cinto. Quando a noiva foi sair, não rasgou, mas ficou aquele negócio preso. Aí ela, Carlos, teu carro tá prendendo meu vestido. Eu falei, na mesma hora eu falei para ela, não, quem prendeu seu vestido foi a pequenininha que sentou aí no meio. Eu falei para ela na mesma hora, mas não se preocupe, pode deixar que eu vou aí a jeito. Eu fui, só desenrosquei e ela saiu, tudo Mas já tranquilo. estava procurando culpado. Mas aí que entra a situação. Então, assim, É igual o cerimonial, né? O que eu aconselho sempre, no máximo, 2 pessoas. Mais do que isso. Eu aconselho não no máximo nenhum. O ideal é a Noiva noiva ir matar você, tranquila. motorista, não tem sabe? necessidade. Às vezes tem pessoas que vai no carro com a noiva, que pilha a noiva fica... E já fica vendo os stories, mostrando isso, mostrando muita aquilo, coisa. nada é novidade pra noiva. E a noiva acaba que ela vai ficando mais pilhada, às vezes mais nervosa com aquela pessoa ali. Não, menina, mulher não sei o que, começa a falar coisa. A noiva está concentrada no casamento e a pessoa começa a falar coisas que já começa a sair um pouco do contexto do que ela quer viver ali. E a noiva vai pilhando. Eu acho que é cômodo não só para profissional, e também para Exato. noiva, né? E pra gente, sim, eu falo a gente porque quando a gente não vai só a noiva, pra gente já fica até um pouquinho mais complicado de você desenvolver o serviço mesmo. Por quê? Você Acalmar a não tem noiva, de isso. entrar num assunto, entendeu? Exatamente. Para ela dar uma relaxada e tal, ela entender a importância do dia dela e tal. Olha, você tá linda, hoje é o seu dia e tudo mais. às vezes Fique aquela tranquila, pessoa- vai dar tudo Isso. certo. Você tá com os profissionais certos e tal. São formas da gente conduzir o momento e a noiva para poder ela dar aquela tranquilizada, relaxada. E quando tem mais de uma pessoa no carro, né, a gente não consegue porque são vários assuntos Interagir, ali e isso. tal, e você não vai entrar no assunto dos outros, Você não sabe. né? E Então aí fica na aquela sua coisa e tal bem ali. assim. E aí aonde é que a gente entra? Só quando chega na igreja. Exato. Porque aí a pessoa desce. Sai, você fica sozinha com ela. Aí é onde tem aquela Aonde a gente aproximação, conduz. aquela coisa É mais. questão realmente de comodidade para todos os lados, né? E Exatamente. peço licença mais uma vez a vocês, falar de comodidade, vamos falar aqui de conforto. Coisa boa. Puxa a música do patrocinador aí, meu querido. Vamos lá. Vamos falar de conforto. Alguém pensou aí em conforto no evento? Então pensou em Lael Sandálias, há 17 anos no mercado, com sandálias personalizadas em borracha de alta qualidade. Não são aquelas que acabam rápido, com impressão diretamente no solado, arte exclusiva e divididas na numeração que você quiser. Enfim, seus convidados merecem esse conforto. Lael Sandálias. Gostou do nome, Thiago? É sensacional, viu? No filho de Thiago é Lael. Lindo, meu Deus. Você sabe que é a minha sim. diversão diária, né? No story de vocês. Rapaz, Já falei pra ontem- Luciana. Minha diversão são 2 bebês que tem no meu Instagram. É o Lael e o Léo. Olha aí. São 2 bebês A assim, dupla, lá é o Léo. Lá é o Léo. Gente, eu já falei para as mães, mas, meu Deus, olha, eu fico assistindo direto. É muito massa. Mas vamos lá. Vamos falar aqui de perrengues. Digamos que o Thiago e o Carlos foram lá buscar uma noiva e tal, e o carro quebrou. Não, sei lá, Deus o livre, né? Mas uma batida, Meu Deus. atrapalhou o trânsito. Se já aconteceu, eu não sei, me conta se já aconteceu. Como é que vocês procuram resolver? Vocês procurariam resolver a situação ou procuraram resolver essa situação? Se Rapaz, aconteceu. já aconteceu comigo. Né? Já aconteceu comigo, mas não foi no dia do evento. Foi uma situação inusitada que, na verdade, não quebrou. Ah. Foi uma contratempo de datas. Ah. Mudou o horário de um casamento, né? E aí, para poder conseguir resolver, eu, no caso, recorri a um parceiro, né? Um amigo e tal, que é com uma concorrência amiga, e a gente conseguiu desenrolar, fechar. Nessas horas a concorrência vira amiga, isso é fato. Não, é. Mas né? Mas eu e o cara, a gente era concorrente, né, cara? Assim, bem... E a gente se conheceu, né, numa situação de dificuldade, de pandemia. Exatamente. Né? Então, gerou uma parceria de sucesso que a gente está aqui hoje, né, inclusive contando essas histórias. Mas, assim, nesse dia especial, não foi fácil. Não foi fácil. Imagino. Apesar de eu ter uma certa antecedência, né, não foi em cima da hora. Mas deu certo, né? Isso Deu aconteceu e deu certo. Agora, no dia, realmente, é uma situação difícil. E se alguém troca a igreja? O horário, o endereço não avisa vocês? Ah, Já Sei lá, aconteceu. igreja, buffet, enfim. Já aconteceu. Já aconteceu. Comigo já aconteceu várias Não avisaram vezes. vocês. Não. Eu já cheguei no salão, eu estou aqui, tudo bem? Mas você não E desculpa me aí- interromper.
Vai. O cerimonial não manda para vocês? o Manda, endereço? manda tudo certinho, exatamente. Aí eu cheguei no endereço que foi enviado, tudo ok. Aí chegou lá, não, meu filho, nem não. Ou então assim, olha, eu tô aqui fora. Mas eu tô aqui fora também. Eu falei, rapaz, eu tô aqui, não tô te vendo. Já aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes. Aí quando eu mando a localização, não, nem não, meu filho, nem não. Eu falei, rapaz, já tá aqui, ó, você botou aqui, ó. Porque o que A acontece... cerimonialista, no caso, né? É, no Noivo caso não- que... É, porque assim, o que que acontece geralmente? Quando a gente fecha tudo com a noiva, geralmente são poucos que o cerimonial, vamos dizer assim, passa à frente e faz o contrato tudo. Geralmente a noiva já faz o contrato. E a noiva passa os endereços pra gente. Exato. Pronto. Aí no meio do caminho tem uma mudança de endereço. O que que a noiva vai pensar? O cerimonial vai avisar. Que é a obrigação, avisar. Pelo Certo. menos. Teoricamente... cerimonial, tá, gente? Mandar a marca. Eu não tô assim, e assim também não tô generalizando nem nada. Sim, Mas o que sim, que acontece? A noiva vai pensar o quê? O cerimonial vai avisar o motorista, o carro. E a gente tem que não alinhar os sabe de horários. nada. E o que que A acontece? gente tá certo que tá ali, a gente não sabe o que mudou. Aí você segue, ó, algumas coisas que aconteceram comigo foi isso. Eu chegava no endereço, era justamente isso. Eu cheguei. Aonde? Que eu não tô te vendo. Aí eu tô aqui, tá no endereço aqui que você me passou quando a gente fechou o contrato. Carlos, não te comunicaram? Eu o quê? Não, eu tô no salão tal, eu tô no hotel tal. Aí eu falava assim, ó, não me passaram, só me manda o endereço que eu tô indo pra aí. Vamos resolver. Depois Vamos resolve. lamentar. Depois resolve. Exatamente. Porque é aquela coisa, se você fala alguma coisa, a noiva que a partir do momento que ela souber que você não tá onde era pra estar, ela já vai Aí- ficar mais Mas, nervosa. é, Então, eu sempre lidei Não dessa vou forma. chegar. Já Eu sempre complica. lidei dessa forma. Onde é? Me dá Eu um chego endereço já. que eu chego já. Exatamente. Sempre é o que a pra gente é usa, só para resolver. entendeu? Tentar resolver. No dia que aconteceu comigo, a minha sorte que de fato era próxima, era tipo 2 ruas de diferença e tal, mas... Teve até uma nossa que foi assim, não foi? Também, Sim, né? sim, já teve, Teve já. uma nossa já assim também. O bom é que é resolvido. Isso. Não, E é... quando se desesperam, mas a escolhemos questão- fulano, escolhemos cicrano, né? É, mas a questão que a Procurando gente culpado. frisa, né? Esse que eu acho que é o maior erro. A gente, quando tem essa responsabilidade do translado, o nosso time, a nossa antecedência, a gente já calcula que isso pode acontecer. Então, tudo que a gente faz, todo o nosso planejamento de itinerário, já é contando com coisas que podem acontecer que a gente não tem como prever. Tem. E aí Imprevisto. Está livre disso. Aí, onde entra sempre a nossa margem, né? Porque se você tem uns Tem que 20 ter, minutinhos gente, de é margem, margem. se acontece um negócio desse, você já tá ganhando 20 minutos, né? Vamos dar um exemplo, né? Então, assim, acontece muito Exatamente. isso. Tem que ter Então, margem. aí, quando a gente fala da questão do horário, né, que a gente falou lá atrás, é exatamente isso. A gente tem a nossa margem para esse tipo de coisa, de evento, né, de Imprevistos. previsto. Então, aí não precisa a cerimonial também não precisa se preocupar tanto. Né? Tudo bem. Não tem um Tá com a preocupar. gente. Todo mundo tá com filho. Aquela Tá... coisa. É. Vai ter, Mas uma, é bem assim. vai ter uma transição. Me conta um pouquinho dessa transição. VIP car, carros de luxo. Como é que vai ser essa transição? Esse lançamento, no caso, É, né? a gente está lançando uma nova. Uma parceria que uma já deu parceria, certo. Uma nova né, marca, cara? vamos dizer assim, né? E Usar uma nova nomenclatura. Isso. É. Vamos dar uma repaginada na marca e tudo, com as coisas. Já é uma parceria que já vai de 3 anos, né? Então, assim, já é uma coisa bem consolidada, bem seguro. Então, assim, uma coisa que fluiu naturalmente, não teve nada disso de, porque isso, aquilo, não. Sempre, não. Assim, a nossa parceria sempre foi bem aberta, bem transparente. Então, Exato. nunca Isso é teve... porque fulano, não, nunca teve isso. Então, são 3 anos de parceria já, assim, bem consolidada mesmo. E a gente resolveu, assim, já que veio o convite, né, assim, o nosso primeiro podcast. Olha e só. tal. É as coisas Então, melhores, assim, né? um negócio Primeiro bem podcast, a gente bacana. nunca esquece. É, pode mais. Aí a gente pensou justamente isso, nessa Nesse momento junção, no especial. momento, e Para fazer o lançamento. fazer o lançamento E da aí, no marca, caso, pra a gente VIP Car poder- agora se juntou com a LR Carro de Luxo, que era que eu usava, né, na época, quando eu comecei. E aí vai ser agora VIP Car Carro de Luxo. Interessante. E me diga uma coisa, desse VIP car, carro de luxo, que tal sortearmos para uma das noivas aí? Translado. O que é que vocês acham? Vamos fazer. Tô pedindo aqui a ele agora, viu, noiva? Mas pode ser, Pode ser, logicamente. Se for haver sorteio do translado, VIP car, carros de luxo,
pensem bem no que eu... Aliás, lembrem-se do que eu vou falar agora. Não é sortear e tá disponível. Tem que ver a data, se tá livre, exatamente. né? Isso é O carro importante. está Com certeza. A questão é essa, acho que seria bacana, né? A gente vai conversar direitinho, Isso, viu? vamos- Eu aviso, vamos desenrolar isso aí, vamos Eu desenrolar falo- isso aí. Eu falo assim, pode ser, porque assim, às vezes um é pouco, né? Porque, Né? assim, então, assim, mas com certeza a gente pode Tem fazer como assim, disponibilizar. assim. Pode, mas esse vai- sorteio assim, para suas noivinhas. Não só para as minhas, não, Não, viu, vamos gente? falar em geral, No geral. geral, a gente coloca no Pronto. Pod Maga, no YouTube, enfim. A gente vai ver como é que vai programar, Pronto. falar Para para todos que todo estão participando, É, tudo isso, né? vamos bolar uma coisa bem massa. Bem legal. Vamos. Tá? A gente vai rolar e Show. lembrando, tá, noivo? Só ver a Sorteado disponibilidade. tem que tá? estar com a data livre deles. É verdade Tem isso? que ver a disponibilidade. Depois eu falo pra vocês como é que vai ser. Estando disponível, com certeza você vai divipicar. Olha, carros de luxo! É isso aí, gente. No carro, nos translados de vocês servem alguma coisa dentro do carro? Água, sei lá, bombom? Ou não tem essa Olha, cultura? eu já fiz foi. muito isso, sabe? Já, né? Já foi. Eu às vezes entro em contato com a cerimonialista até para perguntar alguma coisa inusitada que a noiva gosta. Aham. Eu já tive noivinha que ela adora Kit Kat. Então, a gente vai ali e leva um Kit Katzinho, porque é um momento especial, é o dia dela, verdade. né? É um evento que ela vai marcar pro resto da vida. Então, se você puder levar algum mimo, alguma coisa, legal. Mas não é uma regra. Não é uma obrigação. Não é uma obrigação, a gente Mas eu posso faz sugerir uma coisa pra vocês? e tal, mas assim, não, Isso. água eu sempre leva. Água leva, né? Não, água sempre. E, Sempre, assim, né? Água. Água sempre, assim, essa questão Uma aguinha, de... um copinho descartável, a gente de sempre tem. Isso. Isso. Eu geralmente colocava canudo por causa de batom. Já ia falar, essas coisas evitar que todas. elas tomem só Sempre carro em foi- movimento. Se Então, for da água parada, dá um Isso, canudinho exatamente. para não borrar maquiagem, para não, sei lá. Show. Teve um Verdade. tempo que Virar, eu isso é muito colocava importante. aquela caixinha com chocolate. Aham. Depois eu fui vendo que, aos poucos, eu fui vendo que o que acontecia. As noivas nem triscavam. Na Leva maioria maquiagem. das Aquela coisa toda, aquela É, que uma- passava batido. É. E geralmente o que? Era sempre um biquinho na água e tal. Isso. Aí o que eu comecei a fazer? Justamente isso. Aí eu já nem colocava garrafa para não ficar aquela coisa. Sempre botava um copinho com canudo. Isso, é bem importante. E ela sempre bebe, sempre, antes da cerimônia, ela sempre bebe, mas é só um pouquinho também, aquela coisa toda. Porque né? geralmente a noiva, Muito- ela não bebe muita água. Então, ela É. fica com aquele receio, né? Ir no Eu banheiro. costumo não oferecer. Eu não ofereço, eu faço assim, ó, toma. Porque, gente, elas ficam realmente, Isso. enfim, É, normal. ansiedade Não ali querem comer, não querem trava beber. Você total, vai, sim. né? Teve noivas minhas que duas passaram mal no altar, com muita sede, porque não queria tomar água. E você vai tomar. E uma coisa que eu sempre falo para os casais, quando a gente está conversando e tudo, quando vai se aproximando, eu sempre mando uma mensagenzinha pro casal e tudo. E falo para a noiva, geralmente o contato é mais com a noiva, e sempre falo, ó, quando chegar no dia do casamento, vocês, tanto você como ele, se alimentem, viu? Se alimentem, porque tem que é um dia alimentar. totalmente diferente, vocês têm que estar alimentados, tem que beber muita água, líquido, porque eu já vi noivo desmaiar dentro da igreja, porque o que que ia acontecer? A pessoa não toma um gole de água, tudo. Quando chega Não naquela come. hora da pressão, Apertada ali no vestido. e a pessoa chega naquela hora da pressão, a emoção, mistura tudinho, dá um brancão, a pessoa tá Ah, fraca. gente, é complicado. Eu demais. já vi isso, mas assim, é um pouco assim. Mas eu sempre orientei justamente isso. Ó, gente, se alimente, não deixe de comer, Rapaz, não porque vem tá dar um piripaque aqui no meu nervoso. carro, não. Mas acontece, eu Olha acho aí. que já deve ter passado com você Já, também, né? Então, já assim, a sim. gente vê, e é justamente isso. Eles não se alimentam, eles não fazem nada, ficam naquela tensão toda, se travam, e só que e é aquilo que eu falei, o biológico daquele dia tá totalmente diferente. Tanto biológico como psicológico. Exato. Sim. Total. Então, Já que casou quatro foi, já sabe como é que é. a chance de dar um. Na última, acho que Com eu a mesma acertei. noiva. Casou 4 vezes com com a a mesma mesma esposa, mulher, gente. com a mesma Com a mesma mulher. pessoa. Calma aí. Falta a gente falar sobre isso. É, sim. Tem que deixar claro, né? Tá? É isso aí. Claro, Falando em coisas gostosas no carrinho, peço mais uma vez, no carrinho não, no carro, né? Tipo, peço licença mais uma vez e vamos que falar, toca a musiquinha do patrocinador e vamos falar de coisas deliciosas. Adri Doce Arte Confeitaria. Há 6 anos no mercado, inclusive com ateliê na Maraponga, mas já está em expansão com a fábrica em outros bairros. São especialistas em criar memórias saborosas através de seus doces,
bolos e chocolates que fazem seus convidados renderem elogios inesquecíveis. Querem ser elogiados pelos melhores doces do seu evento? Contratem a Adri Doce Arte Confeitaria. Os chocolates delas são enormes. Já viu já? Eu vou provar. Gente, são deliciosos. A Adri Doce Arte. É delicioso as coisas dela. E é surreal. Opa. É bem grande o chocolate dela. Maravilhoso. Isso é bom, isso é bom. É, sim, viu? Me conte uma Podia coisa. trazer botãozinhos aqui assim. Pois é, o press kit. Não, Adri. Mas o press kit vem no próximo. Então, eu vou tentar mandar um pra vocês. Vou tentar mandar. Juro que vou tentar mandar. Opa! Adri, vou passar lá na rua. Né? Vai lá, vai dar tudo certo. Mandar lá no Instagram o endereço, viu? Mas me diga uma coisa. Quando tem madrinha não, mas vai a mãe. Eu lembrei da mãe da noiva. A mãe da noiva vai no carro e se ela estimula a noiva muito a chorar. Já aconteceu isso com vocês? Ó, Muito. acontece. É um dos, né? E é difícil da gente interagir com essa situação. Pois é, gente. Ela vai chorar muito a mãe. Porque Isso é aquilo às que eu vezes falei, é a mamãe né? se acalma, porque senão eu fico nervosa. É desse jeito, às vezes. É bem Muito, complicado. é muito assim, pra gente fica complicado. Às vezes não é nem porque a pessoa não quer participar daquele momento, porque fica difícil, porque quando é mãe que tá ali do lado, começa aquelas conversas e tudo. E tipo, a partir do momento que ela começa a emocionar mais a noiva, vai ficando pior a situação. E a minha gente, visão. assim, não é que a gente seja um estranho, né? Mas naquele momento ali, é a família, é a mãe, né? Tem um peso. Então, a gente não pode... E geralmente a mãe vem com lembranças. Aí aquelas lembranças, aí Como a eu sugiro, noiva eu tenho já... que ir só. Entendeu? Tem que ir só pro salão. Pra Eu cerimônia. acho que o ideal Fora que assim, ó, seria só mesmo, quando vai mais de uma pessoa no carro, é porque se arruma todo mundo junto, né, Carlos? E nem sempre acontece de dar tudo certo quando tem mais de uma pessoa se Quase arrumando sempre. junto. Quase nunca dá. Pois é. Aí gera os atrasos, aí vem aquela correria e tudo mais. Eu parto do princípio de você Acho se que arrumar. a noiva tem que se arrumar só. Até máximo a mão. é o evento, sogra. entendeu? Até para gerar aquela expectativa mesmo. E elas tal. ficam. A madrinha fulana chegou, a madrinha chegou, não sei quem chegou. Acho que aumenta. Eu não sugiro minhas noivas com madrinhas. Lógico, é lindo as fotos, fica making off, bem bacana. ninguém tira esse mérito de que é lindo. Exatamente. Mas pensando no frigir dos ovos mesmo, eu digo, tá. Exato. É bonito, mas evite. Eu acho que É pode bicho. ser feito. Você pode, né? Bom, você pode tudo merecer, mas eu prefiro evite. Exatamente. Que é bem complicado. Deixa eu falar de madrinhas, né? Sim. Música de patrocinador. Gente, vamos falar agora de Estilos Festa. Já falamos em, né? Madrinhas que vestem lindamente, coisas lindas. Estilos Festa, há 17 anos no segmento de vestidos exclusivos de festa e debutantes. Estilos Festa, você tem seu estilo e a Estilo tem todos que você precisa. Fica no Montese, tá? Estilos Festa. Vamos lá. Voltando aqui para as madrinhas, né? Existem gente que... Não é nem madrinhas, convidados. Que invadem lá o guarda-noiva, quando tá na frente da igreja. Acontece muito isso. Eu perguntei porque eu passei por uma situação esses últimos Acontece dias. muito isso, que o pessoal vai lá, na realidade eles querem ver a noiva. Exato. Certo? Aí chega lá, não, é só para dar uma palavrinha, não sei o que lá. E eu, quando eu tô no carro, eu falo. A gente já conversou também sobre isso. Não é bom deixar. Não, Porque a partir do momento que uma vai, Vão todas. vai todas. Quando dá fé, o cara. Daqui a pouco tá tirando selfie. Já aconteceu muito isso. De a noiva pegar e a gente orientar a não baixar o vidro, porque pode vir outros, e noiva baixa o vidro e o que acontece? O carro tá cercado. Pois é. É verdade. E a gente sempre conduz a situação com elas, né? Sugere, não faça isso, não abra, não O libere, nosso carro, não no faça nada. caso, a BMW, por exemplo, que a gente trabalha mais a BMW, né? Ela tem um dispositivo que eu travo e o vidro de trás não abre, só sai o que abre. Pois é. Aí eu seguro lá. Não pode Tá abrir. quebrado o não. vidro. Abre. Não, eu libero, não, vai convidado. Pode abrir, não. Me diga como falar em acontece quebrado. muito isso. Acontece demais. Invasão de... E A equipe vira a minha equipe não deixa, não. E assim, acaba que afeta tudo. Porque Demais. e eu sempre falo uma coisa, ó. Você é a cereja do bolo aqui. Todo mundo tá aqui para ver a noiva. Você já pensou? Às vezes eu brinco, né? Você já imaginou? Ó, você tá entrando lá,
Aí tem uma pessoa ali aos prantos vendo você ali. Aí a outra chega e fala, eu tinha visto ela lá no carro, meu, ela tá linda. Né? Complicado. Não, meu amigo. Fica bem assim, Olha, é bem... tem situações bem... Não é querendo ser chato, Situação. né? Mas a gente Já orienta tendo, o nosso pelo... papel, tanto de cerimonial como de alguns profissionais que estão lá diretamente no final da cerimônia, é ser chato. Para as pessoas é ser chato. Mas volto a dizer, Maga, por que que acontece? Não ter recorrência. Então, assim, é uma vez. E a pessoa, às vezes, só tem aquela experiência ali e acabou. Né? Então, se a gente não orientar, se a gente não tiver sabendo conduzir aquilo ali, às vezes a pessoa, o cliente, a noiva, né, o noivo, passa por uma situação sem necessidade, porque a gente já sabe que não vai ser legal. Aí você vai deixar? Não pode. É desse jeito. Tome mais uma aguinha de vocês aí, tô aqui clara, fina, que eu vou falar aqui. Solta a vinheta de patrocínio, por favor. Olha aí, que vinheta linda! Petit Gelato tailandês. Estão há 3 anos no mundo dos sonhos e já com experiência de milhões. Gente, gelato feito na hora e servido enroladinho. E é gelato mesmo. Petit Gelato tailandês. Sabores que a gente gosta, delicioso como você imagina, tá? Leve para o seu evento. Petit Gelato. É uma delícia. Não é Vem sorvete, picar é lá gelato. no Instagram, lá, pra combinar os endereços, viu? Vamos combinar os endereços. Não é isso? Fale, por favor, como é que vai ser realmente esse lançamento da, né, Translado Isso. VIPK, carro de luxo. Eu já pedi aqui uma coisinha para vocês, fora o sorteio. Então, Não, o lançamento vai vir em virtude do sorteio, né? Pronto. E vice-versa. A gente vai fazer o lançamento e em homenagem e vamos fazer o sorteio né, desse translado. Né? Enfim, a gente vai combinar aí direitinho, só a questão das datas, para não dar problema. É, lógico. Mas basicamente seria isso, né? Certo. E aí a gente está lançando isso agora, mas como o Carlos falou, já tem tempo que a gente já trabalha junto, já trabalha em parceria. E a gente está fazendo isso também porque muitas pessoas vêm atrás do Thiago por conta da LR Carro de Luxo e aí faz um orçamento, por exemplo, com o Carlos da VIPcar. Achando que é diferente. Achando que são duas empresas diferentes, né? Entendi. E na verdade não. Às vezes eu fecho, normal, né? Às vezes é o Carlos que fecha. Enfim, Entendi. aí a gente está direcionando, passando essa informação para as pessoas entenderem que, na verdade, o Thiago e o Carlos é a mesma empresa, é a mesma pessoa, né? A disponibilidade da BMW. A disponibilidade é com a BMW. Quais os cuidados que vocês têm com o carro para um dia de translado? Bom, o dia do translado é um dia especial, então normalmente a gente já começa, eu que estou com o carro, né, já começo a fazer a preparação um dia antes. Então já levo o carro para lavar, para fazer todo o trâmite, já não uso o carro, já Entendi. fica guardadinho ali, quietinho. Não é só o pertinho, gente. Ó, é tudo tão pertinho, vai ser bem rapidinho. É bem ali. Não, o carro ele fica disponibilizado para vocês o dia todinho. Ele começa o preparo de manhã e só vai terminar depois que E você às vezes descer o do dia carro no antes. buffet. Dependendo do horário do translado, às vezes, por exemplo, Pode o arriscar evento dois. é no domingo. Nem todo lava-jato está aberto domingo. Né? É verdade. Então, se você não se preparar com antecedência, deixar o carro preparado, limpinho, cheirosinho, né, tudo limpinho, tudo direitinho, pro dia do evento, deixar tudo em cima da hora, quando tu vai ver, tu se atrasa. Então, a gente já costuma organizar tudo com um dia de antecedência. No dia do evento, o carro não sai de casa, não. Já sai de casa direto pro evento. Entendi. Para não ter nenhum problema. E nem o cerimonialista perguntando você. Exatamente. Como é essa relação de vocês com o cerimonialista? Pode me dar Bem tranquilo, Tranquilo? Bem tranquilo mesmo. Ninguém é chato com Assim, você? Não, assim, Não, graças a Deus. eu costumo sempre orientar para a gente, né, ter essa ligação, pelo menos com um dia antes, para deixar tudo alinhado, tudo direitinho, né? E não deixar tudo para cima da hora. Porque às vezes tem essas mudanças, né, de horário, às vezes tem uma mudança de endereço, e eu sei que o cerimonial é responsável por muitos profissionais. E nem sempre lembra. Então a gente sempre busca esse contato. Olha, amanhã, né? Tudo certo. Quem vai ser o motorista tal, vai ser o fulano de tal. Pode contar com ele. Tá aqui o telefone dele. O horário então permanece esse. Confirma também o endereço. Tá tudo certinho? Tá. Pronto, show de bola. Perfeito. Aí a gente vai, deixa tudo organizado, geralmente com um dia de antecedência, exatamente para não ter imprevisto. A gente vai sempre buscando uma forma de reduzir os imprevistos, porque a gente sabe que imprevisto acontece. Mas se você trabalhar com antecedência, se prevendo, né, aos problemas, ele quase não acontece.
Com a gente, por exemplo, é raro. Graças a Deus, a gente nunca teve nenhum tipo de problema E tem um em ponto muito relação a isso. importante nisso aí, como cerimonialista falando, tá? Tá ok, nós temos que passar, alinhar horários com vocês, tudo certo. Mas digamos que há essa questão de esquecimento que também é imperdoável. Tem que esquecer, que tá no checklist. Mas vamos lá. Exato. Digamos que teve essa coisa atípica, né? Vocês têm um contrato. Vocês têm na hora de vocês. Então não precisa o cerimonial tal. Olha, Thiago, cara, tem tal dia. Vocês sabem que vocês fecharam o contrato para esse dia. Sim, não é isso? Sim. É o que eu Cerimonialista, tenho... por que você não entrou em contato comigo? Como é que tá os horários? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? A gente tenta se coisa antecipar que a um possível problema, a um possível imprevisto, né, que possa acontecer e o cerimonialista, por ter com outras coisas na cabeça, pode esquecer. Mas, de fato, existe o contrato, existe o recibo, tá tudo direitinho. A gente já deixou orquestrado com a noiva, com o cerimonial, tá tudo ok. Quando a gente vai fechar o contrato, a gente pega o contato dos noivos, a gente pega o contato do cerimonialista, a gente já se organiza, deixa tudo direitinho, tudo por escrito. Tudo organizado. Então, no dia do evento, ou um dia antes, né, geralmente, a gente já... Quem vai, Thiago? Ah, vai ser o fulano. Não, quem vai sou eu, Carlos. Ah, ok, beleza. Então, ó, tá aqui, vai ser esse endereço, vai ser nesse horário, o cerimonialista é esse, o noivo é esse, entendeu? A gente também tem o nosso checklist. Tem uma logística nossa também, que é bem assim, eu procuro sempre deixei bem organizado isso. Então, assim, o Carlos tem as fotos das noivas de todos os casamentos. Lembrou uma coisa que eu quero perguntar a vocês? Eu tenho, assim, o primeiro contrato e as fotos da primeira noiva e até hoje, tenho todos. É bom, né? E são arquivados. 775 já. Sério? Organizado. Tá aqui, viu? Isso, posta lá. Eu tô Tudo, sociais. tudo. Mas isso aí tem... Enfim. Bacana demais. Olha, você falou de foto. Eu não sei como é que tá. Eu não percebi com vocês isso aí. Mas vamos lá. Estamos com alguns translados, são muito bons, mas na hora que a noiva está descendo, gente, ele tira mais foto que o fotógrafo. Ele filma mais do que o cinegrafista. Toma frente. Isso. Né? E tipo assim, eu sou bem... Acho que todo cerimonialista é assim, eu digo com o velho, olha, não, vamos dar recuo um pouquinho, dar espaço pra gente, porque não é nem o espaço do fotógrafo, é o espaço do cerimonial. Eu quero pegar aqui, sei lá, ajeitar um véu, um vestido, não posso, porque ele tá bem aqui do lado. Sabe, posta coisas feias. Tipo, a gente tá ajeitando, sei lá, eu dou uma topada, uma queda, sei lá, qualquer coisa. O cerimonial, até a noiva, eles postam. Porque não tem filtro, não é dito, entendeu? Exato. A Então, gente isso é fez muito... muito juntos, né? O que eu sempre faço? Eu sempre fico por trás do pessoal. Eu acho que é ângulos, porque não, eles assim, dão a... E outra coisa, gente, olha, gente, o meu ponto de vista, eu não sei assim como é que o pessoal costuma trabalhar, né, em relação a isso. Primeiro que numa função do translado fazer vídeo e foto. A gente às vezes até faz, principalmente quando eu trabalho de vou. vocês, né? E é importante para a gente divulgar e tal. Isso. E o legal do nosso trabalho na divulgação lá e tudo é você fazer os bastidores. É você levar... Muito importante. É você levar para a noiva uma perspectiva diferente do que ela vai ter quando ela receber o material do fotógrafo, que é o profissional. Exatamente. Então, tipo assim, olha, aqui o que a gente faz é tipo make-off. Então, a gente vai pegar ali, no caso, né, o cara tá filmando, o cara fotografando e tal, e não tomar a frente do profissional, pô, não tem nem sentido isso. O que eu Mas eu sei que... O que é bem importante, bastidores de todos os profissionais, só que prestem atenção. A edição faz esse corte aí, poxa, pelo amor de Deus. Fornecedores, translado, qualquer fornecedor que esteja fazendo bastidores. Quando vocês fizerem os bastidores de que o cerimonial está trabalhando, ou qualquer outro profissional também está trabalhando, antes de postar, prestem atenção. Se não tem uma roupa, sei lá, torta, uma roupa rasgada, sei lá, tudo pode acontecer. Uma pessoa não topou, o cerimonial não caiu, você não... Tá ali postando. Os bastidores são válidos, super, para divulgar o nosso trabalho, super válido. Porém, vejam onde postar, se não tem alguma coisa que a gente não queria... Tira para você. Eu gostaria de que postasse esse meu bastidor? Não. Então não postem. Exato. Não postem. Prestem bem atenção nesse detalhe. Vão postar bastidores que não é só do seu carro, não é só do seu chocolate, ou não, sei lá. Sim. Prestem bem atenção no que vocês estão gravando de bastidores. Porque eu já vi situações, não com a equipe, ainda não, mas já vi situações em redes sociais. Eu digo, meu Deus, a pessoa postou isso. Teve uma vez, teve lá um negócio de bastidores, o cerimonial estava gritando não sei com quem, a pessoa postou. Era outra imagem. Não era o que estavam falando.
Mas o Mas cerimonial tava pega gritando o- com uma criança. Tipo assim, menino, tipo isso. Dando aquela Gritando com uma chamadinha, né? criança, tá entendendo? Eu não tô vendo isso, gente. Eu não estou ouvindo. Tanto que esse profissional, eu conversei com ele num evento próximo que tinha comigo, eu falei, olha, faça bastidores, mas se tiver alguma coisa que é feio. Mas o que foi, Maga? Eu vi um vídeo teu que se fosse eu, não que eu grite com ninguém, mas se fosse eu ia te matar. É porque pode ser tirado do contexto, né? Cada um interpreta de um Cada jeito. um interpreta de um jeito. Vai que E a mãe aí, mulher né? pega lá ele, a minha ela vai correr atrás, então ela tem intimidade com a criança, da família, É. cerimonial. Não. Tudo isso é relativo, né? Pode haver Exatamente. várias situações. Não, Mas geralmente aqui o pessoal vai entender. quando vai postar, eu procuro sempre fazer uma filmagem, por exemplo, né? Uma coisa mais fechada. Não envolvendo Pois outros é. profissionais. Até porque quando tem esse tipo de caso, a gente, olha, eu mostro, chamo alguém do cerimonial, entendeu? Para ver, mando para cerimonialista antes, que a gente Isso é já tem um importante. contato. Olha, eu tenho aqui, eu posso postar, posso te marcar, né? Porque é uma troca, né? Um serviço bem feito, eu tenho certeza que a cerimonialista vai querer postar, Claro. que ela vai ficar feliz, Claro. entendeu? Que ela vai sentir vontade de te indicar para outras noivinhas. Então, o contato que a gente tem com o cerimonial é extremamente importante e essa relação ela tem que ser assim muito boa. É recíproca, né? Exatamente. E essa coisa de postar. Porque um até- precisa do outro. Com certeza. Eu vou até dar outra dica para vocês. Se postagens hoje em dia inventaram uma moda agora de postar. Posta maga, sei lá, posta VPK, mas o teu arroba puxa pro lado, para esconder, para não poluir a imagem. Certo? Aí eu marquei você. Aham. Maga te marcou. Tu vai repostar. Tu tá me divulgando a tua repostagem. Postagem. Mas eu, no meu feed, eu não estou te divulgando. Não aparece. Só tô- o arroba tá Só tô escondido. marcando você, né? Só tô Não, marcando. Não, mas isso é besteira pra mim, Maga Eventos. Eu não acho besteira. Eu também não acho legal. Porque não. ninguém vai saber que a Maga tá ali. Se esconderam meu arroba, E gente. se eu não repostar, ficou por isso mesmo, né? E assim, eu acho que Enfim, o todo cliente vai processo, gente, é procurar, uma moda, entendeu? entendeu? Tem muito isso. É uma moda que eu não concordo, E, não. assim, ó, Não, tem voltando a moda essa questão, não. assim, eu fiz muitos mesmo, vamos dizer que eu passei 6 anos direto fazendo isso, assim, muitas equipes de foto e filmagem. Quando a galera já via que era a plaquinha da VIPK, já tinha aquele negócio, já, ó, tem as fotos do Carlos, porque já tinha aquele, Pois eu já é. tenho esse trato com eles e tudo. Mesma coisa o Thiago, o Lucas, meu filho também, quando estava fazendo. Então a Não gente tinha tinha... teu filho, não, Lucas. Hã? Até o filho, Lucas. Gente, juro que eu não sabia. Foi mesmo? Sério, não Meu Deus do céu. Muito bom ele, muito atencioso. Aí ele tudo, aí a gente sempre teve, e assim, o que eu sempre falei, ó, a gente tem que manter esse padrão aqui. Isso mesmo. Porque o nosso serviço é o carro, mas a gente tem que divulgar nosso serviço. Então a gente tem que sempre fazer isso. E é sempre que a gente fez. Então, É assim, bem interessante, bem interessante. então, assim, quando a galera via de foto filmagem que já vê a plaquinha da VIPK lá, os caras já sabem. E já tem aqueles até que brincam. Peraí, tem a foto do Carlos aí, Carlos, já fez. Por quê? Justamente isso. E nada de atravessar ninguém. E aí é aquela coisa, né? VIPK, né? Tem Esses diferenciais. esses diferenciais aí com muitos parceiros. A gente leva até luz pô, no carro. Legal. Bastãozinho de luz. Eu já passei por situação que o fotógrafo não tinha luz. Eu falei, rapaz, calma aí, mano. Vamos resolver isso Eu aqui. tenho um aqui. Você lembra uma vez que eu tava levando uma luzinha que eu colocava Lembro. no celular? Todo mundo elogiava. Aí teve um casamento que eu cheguei, o cara chegou com uma luz daquele tamanho. Eu falei, agora é pra humilhar mesmo. Agora eu falei, já não humilhação. precisa mais da minha luzinha, né? Aí todo mundo porque brincava às com vezes- aquela luzinha que eu levava e aquele esquema do Nossa. bastão é muito bom. Um bastão é essencial, pô. É, A gente leva um bastãozinho, porque às vezes a pessoa quer fazer uma foto legal dentro da noiva, dentro do carro, Isso. e a luz interna do carro não Funciona. compensa. Se tiver, dependendo do local, não tem luz externa e tudo, e aí a luz aí fica muito forte, estoura dentro do carro, aí a gente bota o bastãozinho lá, dá uma diferença. Eu sei que isso aí. aquela minha luzinha fez sucesso. Todo mundo falava na minha. Eu colocava a luzinha ali no celular e pá. VIPK, carro de luxo, é sucesso, vai continuar Com sendo. certeza. Gente, olha, eu amei o nosso papo, né? Pena que a gente tem que encerrar. Acabou? E eu tava todo nervoso, ó. Eu não consegui bem falar. legal. Vai sim, Muito bom, eu, tenho muito certeza que- eu amei. Já quero vir de novo, Quem tá, né? quem tá assistindo tá gostando. Ó, Deixa só, vamos encerrar. Eu quero que vocês deem uma coisa objetiva, mas que seja de ouro. A dica de ouro do translado VIPK Carros de Luxo. Para os noivos. Vai lá, cara. Pode ser? Pode. Você quer Aquela chegar, câmera lá. você quer chegar com conforto, segurança e pontualidade,
Vai de Vipcar Carros de Luxo. Vipcar Carro de Luxo. Vem pra cá com a você gente. também. Gostei! E a Maga assina embaixo, eu gosto deles, viu, gente? Trabalham bem, são pontuais. Mas vamos lá, olha, espero que vocês tenham amado como a Maga amou. E vocês viram que fluiu a conversa, né? legal. Cada história. Com o Thiago, com o Carlos, a Vipcar Carros de Luxo. Comentem, deixem seus comentários aí que a gente gosta. Inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações e sigam o Pod Maga na plataforma do Instagram, tá bom? Tchau, tchau, meus amores, e muito obrigada.